Estamos de volta para mais um vídeo de leitura do livro de Levítico e hoje nós vamos ler os capítulos 12 e 13. Então, se você puder, abra sua Bíblia para ler comigo essa palavra viva do nosso Deus e Pai. Uma palavra imutável, uma palavra inerrante, uma palavra infalível, indestrutível e eterna. Disse o Senhor Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, que esta palavra seja o seu alimento. Então, vamos ler? Se não puder abrir a Bíblia, apenas ouça a leitura. Se puder, leia comigo. Levítico, capítulos 12 e 13. Capítulo 12, a purificação da mulher depois do parto. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação, e depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Capítulo 12, pequenininho, né? 8 versículos. Então vamos ao capítulo 13 e o último de hoje. As leis acerca da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se, na sua opinião, a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo, mas se a pústula se estendendo muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se estiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele.
Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até aos pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, está limpo. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tira a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote a examinará. Se ela parece mais funda do que a pele e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelo branco e não estiver ela mais funda do que a pele, porém baça, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca que tira a vermelho ou branco, o sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais funda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem e é a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelo branco na mancha lustrosa e ela não estiver mais funda do que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se ela estiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais funda do que a pele e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver espalhado, e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha, se ela não se houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se tiver espalhado muito na pele,
Então o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo, está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, parou e pelo preto cresceu nela, a tinha está sarada. Ele está limpo e o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote o examinará. Se na pele aparecerem manchas baças, brancas, em impingem branca que brotou na pele, está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca que tira a vermelho, é lepra, brotando na calva ou na antecalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles, se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é a praga de lepra e mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então examinará a praga ao 7º dia. Se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue, é lepra maligna. Isso é imundo. Pelo que se queimará aquela veste, seja a urdidura, seja a trama, de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita de pele, em que se acha a praga, pois é lepra maligna. Tudo se queimará, mas examinando o sacerdote, se a praga não tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia a praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está imunda. Com fogo a queimará, é lepra roedora, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou baça, depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha. Com fogo queimarás aquilo em que está a praga. Mas se a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará a 2ª vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra, da veste de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de peles, para se poder declará-las limpas ou imundas. E assim chegamos ao final da leitura de hoje. Graças a Deus. Obrigado por estar comigo nessa jornada de ler as Escrituras e de compartilhar as Escrituras. Então eu peço a você que compartilhe esse vídeo, faça com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas.
Se ainda não curtiu, curta, deixa aí o seu like. Se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. E a todos vocês que estão inscritos, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Um forte e carinhoso abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.